Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu quero dar aqui continuidade nesta série, o improvável pode acontecer. Nós temos o desafio de ser uma comunidade ligada com o mundo atual, com os temas atuais do mundo. E eu quero mostrar um texto para vocês nesta manhã sobre algo muito improvável no nosso dia a dia. Ok? E o que eu escolhi para estar falando hoje, quando eu digo que nós temos que ser uma comunidade ligada nos acontecimentos do dia a dia, para estar fazendo uma ponte com o Evangelho. Eu escolhi um tema hoje que talvez fosse um ótimo tema para a gente estar até mesmo durante a semana discutindo em grupos pequenos sobre esse tema e estar fazendo uma ponte sobre o Evangelho. Nós estamos passando por uma transição, nós estamos sem um grupo pequeno no momento, mas acredito que próxima semana, daqui a algumas semanas, a gente já retorne com um grupo pequeno e esse tema seria um bom tema para a gente estar discutindo e conversando um pouquinho. Eu queria conversar um pouquinho sobre política. Nós temos vivido, pelo menos nos últimos 15 meses, sobre esse tema, o caso Lula. Ok? Houve manifestações, a prisão de um ex-presidente, muita gente a favor, muita gente contra o que aconteceu com Lula, e por trás de tudo isso ocorre o que nós chamamos de corrupção. Eu não estou aqui para defender quem é da direita, nem para defender quem é da esquerda, eu estou aqui para dar uma resposta, o que eu acredito que o Evangelho diga sobre isso, porque vocês vão concordar comigo. Uma coisa todo mundo concorda, entre todas as coisas que ocorreu com o presidente e com outros políticos também que já se encontram presos, uma coisa é certa: o país sangra de tanta corrupção. E o problema da corrupção não é nem a nossa indignação com tanta roubalheira, mas sim, gente, eu não sei se vocês já repararam, a corrupção, ela traz prejuízos tão grotescos para o país. Por exemplo, ela agride diretamente o pobre, ela é a causa principal para que não ocorra o desenvolvimento de um país. Eu não sei se vocês sabem, mas ela tem um pé até mesmo no sustento do terrorismo. A corrupção é algo devastador. Eu gosto muito da frase do sociólogo Roberto da Mata, que diz o seguinte: uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós gostamos de protestar contra a corrupção, nós gostamos de apontar presidente, apontar senador, partido tal e partido tal, mas gente, como é que você lida com as suas multas? Como que você lida com o seu imposto de renda? Como que você lida com as pequenas coisas na sua vida? Porque uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. Você vai concordar comigo que é só uma questão de oportunidade. Porque quem é falho no pouco, se tiver com a máquina na mão, com o país na mão, vai ser falho também. Lembrando que Jesus nos chamou para ser luz, sal nessa terra. É interessante isso. E algumas questões são levantadas. Eu pergunto para você quem está com a razão. Algumas rapidinho. Gente, Lula, culpado ou inocente? Quem diz que o Lula é inocente, ele diz que não existe provas suficientes, ok, para incriminar o presidente. Mas quem diz que o Lula é culpado, diz que existem testemunhas, existem relatos e confirmações evidentes que o presidente, de fato, ele pisou na bola. Mas, olha só, gente, existe um grupo que diz, tudo bem, se o presidente, ele cometeu uma falha, ele deve ser preso, mas me diga uma coisa, por que Michel Temer, Aécio Neves e outros demais políticos também não estão presos? Ué,
Ok? Se ele cometeu uma falha, ele deve ser preso. Por que os demais também não estão presos? Mas existe um outro grupo que diz que isso é simplesmente uma jogada política. Por quê? Porque é época de eleição, afastando-se o presidente, talvez um presidente com a maior chance de ganhar a próxima eleição, afastando-se ele, colocando ele na cadeia, não pode concorrer dessa forma, desvia-se o foco e a força do PT, gente, mais uma vez, eu não estou defendendo o PT, estou falando de relatos, a força do PT cai em 50%. E uma última questão, por que existe tanta corrupção no país? Quando isso vai parar? E aqui eu quero entrar no nosso foco. Qual a postura de um discípulo de Cristo diante de tanta corrupção? E qual a origem da corrupção? Bom, a origem, eu vou falar aqui rapidamente, não é novidade para vocês, ok? A Bíblia diz que quando Deus cria o mundo é perfeito, estável e funciona em perfeita harmonia. O mundo é show de bola, a ponto de Deus olhar e falar, olha, ficou muito bom. Ficou ótimo o que eu fiz. E para Deus, que é um ser perfeito, falar que a coisa ficou boa e ótima, é que esse mundo ficou de fato bom. Mas em Gênesis 3, ok? Acontece uma queda. Simplesmente o homem olha e diz assim, Deus, dá 3 passinhos para trás, deixa que agora a gente administra. Deixa que agora, através da economia, a gente vai fazer um mundo melhor. Através da nossa segurança, a gente está pedindo autonomia do Senhor. Nós queremos governar esse mundo. É interessante que antes de Deus destruir a terra, Gênesis capítulo 6, 11 e 12, eu acho bonito esse relato, a Bíblia diz que a corrupção, toda a humanidade tinha se tornado corrupta. Olha que bonito, gente. A Bíblia não diz que é uma ideologia política, que é um presidente, que é um partido. A Bíblia diz que toda a humanidade se tornou corrupta. E é interessante que a corrupção está dentro de mim, de você, dentro do seu pastor, dentro do seu professor, dentro dos seus alunos, dentro dos seus amigos. Parece que ela só aguarda um momento para se manifestar. A corrupção, ela está interligada no nosso DNA. Logo, ela não faz parte de uma ideologia política, mas ela está dentro de mim e de você. Dentro disso, gente, para mim, qual a solução para a corrupção? Se o indivíduo se tornou corrupto, que corrompe o sistema, logo o sistema é corrompido, então vamos dizer assim, o sistema está corrompido, se amanhã o Rony entra nesse sistema, ele tem 2 etapas, ou ele sai fora, ou ele se corrompe também, porque é tanta pressão de todos os lados, porque o sistema está corrompido, porque o indivíduo está corrompido, que a coisa parece um mar sem fim. Quem entra se corrompe, e quem não se corrompe é ameaçado e acaba se corrompendo porque não quer largar o osso. E assim se torna algo que a gente não consegue dar volta. Qual é a solução para isso, gente? É o que aconteceu naquela cruz. O Evangelho. O Evangelho é capaz de transformar o indivíduo, que vai transformar o sistema. E eu quero mostrar para vocês, biblicamente, como esse negócio é bonito. Alguém que é corrupto, eu estou falando de Zaqueu, ele vai ser transformado pelo Evangelho, que mais tarde vai transformar o sistema. Para mim, a solução para a corrupção do nosso país, do nosso dia a dia, é o que aconteceu naquela cruz. Mas antes disso, eu tenho algumas dificuldades. Eu não tenho Facebook, de vez em quando eu compartilho com a minha esposa. Mas, gente, às vezes eu tenho algumas dificuldades de ver algumas coisas que acontecem em redes sociais. Gente defendendo uma ideologia política muito mais do que o Evangelho. Parece que existem pessoas que acreditem que a solução para o nosso país é uma ideologia política A,
B ou C do que o que aconteceu naquela cruz. Gente até disposta a discutir, às vezes, em redes sociais, e como eu gostaria que essas pessoas estivessem tanta disponibilidade para trabalhar com discipulados, para estar discipulando pessoas, para estar evangelizando, para estar influenciando a nação lá fora através do evangelho, como elas têm para uma ideologia política. Isso para mim, gente, é assustador. Essa semana eu estava vendo uma música de John Lennon, a letra dela eu achei muito bonito. O anseio que ele tem por um mundo melhor e justo. J Quest diz isso, dias melhores virão, e várias músicas. E eu fiquei imaginando que esse código, essa eternidade que Deus colocou no coração do homem, é papel, sabe de quem? Da igreja. Nós deveríamos estar saboreando o mundo. É como se alguém falasse assim: será que se a comunidade presbiteriana Atibaia sair da escola aqui, a vizinhança vai se sentir falta? Será que a gente está temperando esse ambiente? Será que o lugar onde o Oséias trabalha, as pessoas falam: puxa vida, que falta faz o Oséias aqui, que falta faz o Anderson como um profissional do seu serviço, que falta faz o Ivandro na escola onde ele está? Será que nós temos temperado o ambiente onde nós estamos? E diante disso, gente, deixa eu apresentar, antes de entrar na história de Zaqueu, 3 pressupostos que todo cristão deveria viver. Para mim, o evangelho se resume nesses 3 pressupostos, ok? Nessas 3 metas, 3 etapas. Olha só, número 1, vamos lá. O evangelho de Jesus tem o poder de fazer na vida de homens e mulheres o que, ao longo da história, ideologias humanas, nenhuma delas foram capazes de realizar. Nenhuma delas. Você vai ver que o que acontece com Zaqueu hoje não tem nada a ver com ideologia nenhuma. Nem econômica, nem política. Ok? Pressuposto número 2. A transformação provocada nas pessoas gera uma reação contrária contra os valores do mundo. É uma reação contrária. Gente, não é só o que você faz nos domingos. O evangelho não mudou só a sua agenda do domingo. O evangelho não te deu só uma nova religião ou uma religião. Eu era católico, eu era espírita, agora eu sou evangélico. Não. Ele mexe em toda a sua estrutura, a forma como você trata a sua família, a forma como você lida com os seus amigos, agora intencional para falar do evangelho para eles, a forma como você lida com todas as coisas e como a transformação do mundo. Quem disse para você que uma ideologia política vai transformar esse mundo para a gente estar defendendo A ou B e não o evangelho? Eu acho estranho, eu gostei de uma analogia, que tem cristão que ele é mais ou menos assim. Ele parece um carro. Então ele vem domingo, ele enche o tanque na igreja, e ele passa a semana inteira distante do evangelho. E aí quando chega no sábado ele está quase zero. Aí volta domingo e enche o tanque de novo. Só que tem um problema. Se a mensagem não foi boa, se o louvor não foi bom, então ele sai com meio tanque. E semana que vem não tem nem força para voltar mais. Porque ele só tem contato com o evangelho só no domingo. Logo, a única coisa que mudou na vida dele foi o que acontece no domingo. Ou a religião dele. E não a missão dada de segunda a sábado. E o último. Homens e mulheres transformados pela graça de Jesus tornam-se agente de bênção e transformação aonde vivem, principalmente através do evangelho. E deixa eu mostrar isso para vocês na prática agora. Abre comigo aí em Lucas. Você que quer acompanhar aí na sua Bíblia, abre sua Bíblia, liga a sua Bíblia aí no celular. Eu vou projetar aqui também. Se você quiser acompanhar aí, abre em Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10.
Diz assim, Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens. Presta atenção, gente, se alguma ideologia política consegue produzir isso no ser humano, espontaneamente. Estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Algumas rápidas aplicações. Olha só o verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. A cidade de Jericó, ela tem um sistema. Tudo existe um sistema. Onde você trabalha tem um sistema, na sua família tem um microsistema, e aonde existe um sistema, existe a possibilidade de corrupção. Existe a possibilidade de você quebrar regras. Ok? E olha só, gente, eu gosto desse texto. 1914, no Senado, Rui Barbosa disse isso, e me lembra de Jericó. De tanto ver triunfar as inutilidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se das virtudes e rir da própria honra e ter vergonha de ser honesto. Jericó tinha um sistema que possibilitava a corrupção. Você já teve a experiência de estar numa empresa, numa firma, onde você vê o mal prosperando? Você vê gente dando golpe na cara dura, prosperando, e você, na sua honestidade, com dificuldade para pagar contas? A gente sente como Rui Barbosa. A gente tem vergonha de ser honesto. A gente se sente como um peixe fora d'água, como se a gente é que estivesse errado, porque todo mundo faz a corrupção que nos é oferecida dia a dia. E Jericó tinha um sistema assim. Inclusive, olha só, diz que havia ali um homem rico, um homem que se enriqueceu, um homem que ganhou muito dinheiro através da corrupção oferecida por Jericó, porque ele era chefe dos publicanos. Deixa eu falar para vocês rapidamente quem eram os publicanos. Roma, que governava na época, ela estava responsável pela parte de guerra, de segurança. A parte de imposto, o que ela fazia? Ela levantava alguns publicanos e, olha que beleza, e esses publicanos, eles eram responsáveis para coletar impostos. Só que não havia lá um diário oficial em Jericó que anunciava como que ia funcionar esses impostos. Nem a Rede Globo de Jericó anunciava isso nas televisões. Logo, o que acontecia lá em Jericó? Era assim que funcionava. Então chegava um publicano e dizia assim: ô Fabiano, é o seguinte, Roma pediu para coletar de você 5 mil reais. Mas no fundo, Roma pediu 2 mil. Sabe o que acontecia? Ele pegava os 2 mil para Roma e os 3 mil, pá, no bolso. E ele fazia com todas aquelas pessoas. E sabe o que eu acho bonito?
Preste atenção como a estratégia de Jesus é linda. Jesus chama um publicano chamado Levi, Mateus, um dos seus apóstolos. E Jesus, quando chama Levi, Jesus fala: Levi, me segue. Mas quando Jesus chama um chefe, ele não é só um publicano, ele é chefe. Chefe dos publicanos, Jesus não chama para seguir. Jesus deixa ele no sistema, porque Jesus quer dar um tiro na testa do sistema. Então Jesus quer transformar um cara que é chefe, porque vocês sabem que eu tenho uma certa responsabilidade na cidade de Atibaia, mas é claro que se o evangelho alcança, por exemplo, o prefeito da cidade de Atibaia, o poder que ele tem de causar uma transformação numa cidade é muito maior. Logo, olha o que Jesus faz para dar um tiro na testa do sistema. Ele alcança o chefe dos publicanos e deixa o chefe dos publicanos no sistema. Eu acho isso tremendo e formidável que Jesus faz. Logo, gente, olha só, esse publicano, ele não podia nem mesmo votar numa questão judaica ali, ele não podia ir no templo, porque ele é um cara altamente corrupto, que se enriqueceu por causa da corrupção que Jericó permitia a ele. Ele era visto como um traidor. Eu gosto de usar o exemplo. Eu tinha alguns amigos em Caetetuba que eles tinham ficado presos. Inclusive, uma certa vez, um rapaz morreu no portão da casa da minha mãe. Morreu, o cara foi ali, deu um tiro nele, ele morreu no portão da casa da minha mãe. Mais tarde a gente ficou sabendo, né, desse meu campo lá, eu fiquei sabendo pelos amigos. Ah, mas por que o cara morreu? Por quê? Porque o cara é uma espécie de faxina, eles usam esse nome. O que é um faxina? Um faxina é um preso que cuida de outros presos. Por ele ser um preso que cuida de outros presos, ele tem alguns benefícios ali dos carcereiros. Só que para cuidar de outros presos, o que ele faz? Ele bate nesses presos. Então ele fica marcado. Os caras falam: olha, uma hora eu vou cruzar com você na rua, porque você é tão devedor quanto nós e você abusa de um pequeno privilégio para nos agredir. E esse rapaz morreu lá no portão. Zaqueu é uma espécie de faxina. Zaqueu é um judeu que oprime outros judeus a pedido de Roma, cobrando impostos a mais. E logo, gente, como é que você lida com os seus impostos, com o seu dia a dia? A corrupção, ativa ou passiva, faz parte da sua vida? Você faz vista grossa com algumas coisas que acontecem na sua vida e você fala: deixa pra lá, faz de conta que eu não estou vendo. Eu gosto da frase desse pastor falecido americano, Martin Luther King. Olha o que ele diz: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, todo o barulho que os corruptos fazem, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Porque quando os bons se acalam, o mal se propaga. E ele vai embora. Quando aqueles que foram chamados por Cristo para fazer diferença lá fora, nas pequenas coisas, se cala, se omite e participa de uma corrupção passiva, o mal se propaga. E o mal vai embora. Partindo para o nosso final, olha só. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Eu não sei se vocês já repararam nesse texto, mas Jesus não conhece Zaqueu. É interessante que para o sistema você é mais um na multidão. Para o Deus Criador que entrou na história, não. Ele conhece você pelo nome. E ele chama Zaqueu pelo nome. Alguém tem dúvidas aqui? Que Deus sabe o que você tem passado, o que você tem vivido, o que sua alma grita e chora diante, seja de corrupção, de dor, do seu filho, da sua depressão, da sua angústia. Deixa eu te dar uma boa notícia. O Deus Criador conhece você pelo nome. E Ele quer se relacionar com você. E é bonito, gente,
que Zaqueu, o texto grego é bonito que ele dá uma ideia assim, que Zaqueu quase caiu da árvore. Tão impressionado que ele ficou com o chamado de Jesus. E sabe o que eu acho bonito? Que Zaqueu recebe com alegria. Sabe por que com alegria? Porque o Zaqueu é o tipo do cara rico que não tem amigo. Ah, mas e os outros publicanos? Eles não são amigos de Zaqueu. Eles estão esperando um escorregão de Zaqueu para assumir a chefia. Zaqueu é o cara que tem um carrão, mas não tem um amigo para andar com ele no carro. Zaqueu é o cara que tem dinheiro para comprar um bom vinho, mas não tem ninguém para desfrutar desse bom vinho com Zaqueu. E Jesus o chama pelo nome rapidamente. Zaqueu desce e o recebe com alegria. Eu acho bonito que o Fabiano estava falando de cura semana passada. E, gente, mais bonito do que a cura física é o que Jesus faz. É muito importante a cura física, mas olha só, Jesus pega um cidadão leproso, um cidadão aleijado, e Jesus devolve ele para a sociedade. Agora ele pode de novo trabalhar, agora ele pode de novo construir famílias, agora ele pode de novo ter amigos. Você tem ideia que Jesus te levantou como discípulo dele para curar pessoas aí fora, para fazer com que pessoas voltem de novo a sonhar, pessoas voltem de novo a viver, pessoas voltem de novo a ter amigos, a se relacionar uns com os outros, e quem Deus levantou para fazer isso é eu e você. É que lindo isso do Evangelho. Olha agora, gente, como eu acho isso aqui tremendo. A gente olha, presta atenção que isso é importante, a gente olha para a atitude de Jesus e fala, rapaz, como Jesus é bonzinho, como Jesus é tremendo. Ele olha para um cara corrupto como Zaqueu, e ele convida Zaqueu para ficar na casa de Zaqueu, ele acompanha Zaqueu, ele anda com Zaqueu. Jesus é tremendo demais. Gente, a gente não entendeu o quadro aqui muito bem. Deixa eu dar um exemplo bem prático para você. O que você acha se você ligasse o jornal, a televisão, ontem à noite, e de repente você visse lá na Globo uma notícia assim: Jesus Cristo, ele acabou de sair de uma visita com o presidente Lula. Ou então, Jesus Cristo acabou de sair e nós vimos ele orando e abençoando Aécio Neves. Ou Cabral, que dizem que acabou com o Rio de Janeiro. Alguns de nós iríamos ficar indignados. Sabe por quê? Porque a gente defende uma ideologia política e não os valores do reino de Deus. A gente ia falar, como é que pode? Jesus com Aécio Neves. Será que Jesus conhece o Aécio? Será que Jesus sabe das incriminações do Aécio? Jesus visitando Lula. Sabe por quê, gente? Porque a gente defende uma ideologia política. Mas sabe o que eu acho bonito do Evangelho? Jesus não está nem aí com o que a gente acha disso. Olha o que esse texto diz. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Seria a mesma reação se nós víssemos Jesus. Se eu falar para você, você ficaria impressionado que Jesus se interessa pela vida do Lula? Se eu falar para você que Jesus se interessa pela vida do Aécio, que Jesus se interessa pela vida do Cabral, do Maluf. Sabe o que eu acho bonito? Jesus entra na casa do corrupto, Jesus come com o corrupto e Jesus ama o corrupto. Qual que é a transformação que ocorre, gente? Preste atenção agora em Zaqueu
e o sistema, como diz Zaqueu, se lida com o sistema após o encontro de Jesus. Olha como é que ele lida com o sistema agora após o encontro, após essa reação. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Gente, qual é a ideologia política capaz de produzir isso no ser humano? Qual é a ideologia econômica? Qual é qualquer outro movimento capaz de fazer isso no ser humano? Sabe por quê? Porque aquilo que era primordial... Epa! Agora sumiu o mouse. Aí, apareceu. Porque aquilo que era primordial para Zaqueu, que é o dinheiro, virou secundário, porque agora a maior riqueza de Zaqueu é Jesus Cristo. E, gente, olha só, o sistema se torna alvo de justiça. Zaqueu, ele frustra os outros publicanos. Zaqueu frustra os outros corruptos, porque agora ele é alvo de justiça. Aquilo que Zaqueu fazia de errado, Zaqueu não faz mais. Não porque ele mudou de partido político, não porque ele apoia tal coisa, porque ele foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu gosto da história de John Newton. Para mim ele é um exemplo vivo e público. Esse homem, no século XVIII, época em que a Inglaterra ganhou muito dinheiro, né? Eu até achava que era com plantação, com lavoura, porque foi antes da Revolução Industrial, mas não foi não. Ao pesquisar, eu vi que a Inglaterra ganhou muito dinheiro com exportação de escravos, de negros. O tal do navio negreiro. E por 20 anos, Isaac Newton, John Newton, ganhou muito dinheiro transportando escravos negros. Mas um dia, no meio de uma tempestade, ele ouviu Jesus chamando ele pelo nome, assim como ele fez com Zaqueu. E aquele homem se rende ao amor de Deus, e ele passa a ser a principal voz ativa no Senado inglês, combatendo a escravidão. Porque homens, quando se rendem e são alcançados pelo Evangelho, transformam o sistema onde vivem. Seja ele escola, seja ele empresa, seja ele na área da saúde, seja ele na área administrativa, eles transformam o ambiente onde vivem. E é bonito que um dia John Newton disse assim: mas o que eu vou fazer da minha vida? Só sei fazer isso. Eu sempre ganhei dinheiro e só consigo sobreviver transportando escravos. Ele disse: não, eu vou optar pelo Evangelho e eu sei que Deus vai cuidar de mim. E foi bonito, gente. E foi ele que escreveu parte desse hino. Graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora eu vejo. Eu gosto de uma música do João Alexandre, que diz: Brasil, olha para cima. Existe uma esperança. Termino o último verso do nosso texto. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A nossa conclusão: você tem consciência do poder do Evangelho? Você tem consciência? A Ferrari que você tem na mão e você a tem tratado como um Fusca, o quanto o Evangelho pode trazer o sentido para as pessoas que estão ao seu redor? Rapaz, decide. 2. Você já ouviu Jesus chamando por seu nome? Você já o recebeu com alegria em sua vida? Terceiro e último, para a gente orar e encerrar. Você já assumiu a missão de ser fonte de bondade e justiça no sistema em que você está inserido? Porque é que Deus colocou no sistema em que você está inserido?
para ficar discutindo política com os outros, para ficar falando de uma ideologia, para ficar discutindo futebol. Não. Para transformar o sistema onde você está inserido através do Evangelho. Vamos orar, gente? Queria convidar o Fabiano para estar orando e para estar encerrando o trabalho.